Alô, alô, agora sim. Bom dia, graça e paz. Vamos ter mais uma palavra de oração? Pai Santo, Pai querido, nós queremos pedir, Senhor, a Tua graça nesse momento. Mais do que palavras, ó Pai, nós oramos por entendimento, por direção do Senhor para as nossas vidas. Que a Tua palavra, Senhor, possa revelar no íntimo de cada um de nós o Teu propósito, ó Pai, e que isso gere uma transformação individual, de forma que possamos Te agradar e a cada dia estar mais próximos de Ti, Pai. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, essa semana foi a última semana, e eu digo essa semana porque terminou na terça-feira, né? O primeiro módulo, né? Ou para os mais aficionados em séries, né? A primeira temporada do Bosque Ensino, né? No último domingo nós terminamos as aulas presenciais aqui na igreja, né? E na terça-feira a última aula online dessa temporada, né? E desde que nós, né, decidimos retomar, né, a escola bíblica, né, dos adultos, a qual nós denominamos de Bosque Ensino, já se foram 14 semanas. Né? Nós iniciamos lá no início de agosto, e durante essas 14 semanas, nós então estivemos divididos aqui em 3 salas, né? 2 salas presenciais aqui na igreja, né? Uma sala sobre o Novo Testamento, uma sala, né, sobre o Pentateuco, e uma sala online que acontecia toda terça-feira à noite. E pela graça de Deus, eu fui um dos privilegiados, né, a ser um dos professores dessas salas, né? Junto com a nossa irmã Rayane, eu tive o privilégio de ser o professor da classe do Pentateuco. E eu digo privilégio porque, efetivamente, né, eu tenho a plena convicção de que eu mais aprendi do que eu pude ensinar. E isso de uma forma prática, né, eu não sei os demais professores, mas eu confesso que cada aula para mim demandava muito tempo de preparação, né, porque além de serem temas, né, que a gente precisa se aprofundar, também tem todo o temor de a gente estar ali levando a palavra do Senhor. Então, para cada hora de aula que a gente vinha ministrar, eu calculei que, em média, eu investia 9 horas de preparo para essas aulas. E quando a gente tem esse contato com as Escrituras, é impossível nós não sermos impactados. Toda vez que nós mergulhamos, nós dedicamos tempo para ler aquilo que Deus tem falado para nós, a nossa vida ela sai transformada. E o que eu queria compartilhar com os irmãos essa manhã é um pouco dessa jornada e de a importância da Bíblia no nosso dia a dia e como ela tem transformado a minha vida, né, ao longo de mais de 29 anos de vida cristã, mas principalmente ao longo desses últimos 4 meses que nós pudemos estar estudando a palavra. E o primeiro ponto que eu queria abordar aqui com os irmãos hoje é exatamente a importância de darmos valor à Bíblia, né? E, obviamente, que se eu sair aqui e fizer uma enquete, todo mundo aqui vai responder, né, ou vai se posicionar de que a Bíblia ela é valiosíssima, de que ela tem um valor inestimável, e acho que isso é senso comum, não só na igreja, mas inclusive na sociedade. Mas quando eu estou falando de valor, eu quero ir um pouco mais a fundo. Eu quero falar um pouco de como ela faz parte das nossas vidas. Como ela faz parte de nós tomarmos as nossas decisões. Como ela faz parte de impactar as nossas atitudes no nosso dia a dia. Acho que a última vez que eu estive aqui com os irmãos, eu compartilhei que uma das formas, né, que eu uso para mensurar se algo tem valor para mim, é mensurar o quanto tempo eu estou dedicando para aquilo. E um certo domingo, quando eu estava vindo para a igreja,
entrei no carro e quando eu estava vindo aqui para a igreja, veio um pop-up na tela do meu celular. E eu não sei se isso acontece com os irmãos ou se é a programação só do meu. E ele mostra para mim quantas horas eu usei o celular naquela semana. E faz um comparativo, né, de quantas horas eu usei o celular em relação à semana anterior. E depois eu fui até pesquisar. E se os irmãos tiverem curiosidade, o meu é um iPhone, e se você entrar lá em ajustes, tem tempo de uso, e ele mostra dia a dia a quantidade de tempo que a gente se dedica. E para minha surpresa, né, ou não sei se é surpresa, é uma realidade, né, eu utilizo em média, obrigado, senhor, eu utilizo em média 4 horas e 46 minutos o celular por dia. Esse é o tempo que eu uso o celular. Então, aproximadamente 5 horas por dia é o que eu uso o meu celular. Se eu faço vezes 7, 35 horas na semana, né, obviamente, né, que muito desse tempo é dedicado ao meu trabalho, mas muito desse tempo é para responder mensagens, é para eventualmente ver como é que está o Corinthians, né, é para ver as notícias, né, e outras coisas mais. Mas naquele momento em que eu tangibilizei, né, quanto tempo eu dedicava aqui no celular, veio uma exortação ao meu coração, né, que também era quanto tempo eu estava dedicando para a comunhão com o Senhor. Por mais que eu tenha falado aqui 9 horas, né, para preparar uma aula, e eu dei em média ali umas 7 a 8 aulas, né, durante 4 meses, estou falando tempo de dedicação total 60, quer dizer, eu gastei 60 horas para estudar a Bíblia, para poder vir, né, aqui na igreja e transmitir algo, mas quando eu pegava o celular, eu via que era 35 horas por semana, ou seja, o tempo que eventualmente eu dedico com outras coisas era muito maior do que efetivamente eu dedico ali para o estudo da palavra e para a comunhão com o Senhor. E isso me fez pensar o quanto efetivamente eu tenho demonstrado interesse por essa busca da palavra, por essa comunhão com o Senhor. Então, o que eu quero trabalhar com os irmãos é exatamente isso, como Deus veio trabalhando isso no meu coração. E o primeiro texto bíblico que eu queria, né, que os irmãos abrissem as Bíblias junto comigo, está lá em João, capítulo 14, versículo 21. Obrigado, Tissa. Está aí também na tela, e que diz assim, né? Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Eu vou ler novamente. Né? Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Aqui Jesus está falando para os discípulos, né? E basicamente aqui o que a gente vê é que aquele que tem os mandamentos, aquele que conhece a vontade do Pai e obedece, é aquele que mostra amor para com Jesus. E aquele que guarda os mandamentos e obedece, por consequência, verá a manifestação do Pai. Tem uma ordem lógica aqui, né? De nós amarmos, de nós guardarmos os mandamentos, então a gente vê a manifestação de Deus nas nossas vidas. Agora, como nós podemos dizer que amamos a Deus se nós não damos valor ao que Ele fala, se nós não obedecemos aquilo que Ele fala? Como nós podemos fazer a sua vontade e conhecer a sua vontade se efetivamente a gente não abre a Bíblia para conhecer qual que é a vontade dEle? Acaba sendo um pouco incoerente, né? Então, com isso, irmãos, a gente pode ter uma primeira chave aqui que é importante para nós, que a importância que nós damos para a Bíblia, que revela quem Deus é, né, é proporcional à importância que nós damos ao próprio Deus. Porque se a gente não consegue
dar importância para a palavra, para aquilo que Deus se comunica, como é que a gente pode falar que a gente dá importância e que é tangível, que a gente consegue ver? Como é que nós podemos, né, falar que nós damos importância a Deus? O amor que nós temos pela Bíblia demonstra o amor que nós temos para com o próprio Deus. Agora, se por um lado Deus se manifesta para aqueles que o amam e demonstram isso através das suas boas atitudes, através de obedecer a sua palavra e de buscar a sua palavra, a Bíblia também nos traz aqui vários textos e que mostram o que acontece quando nós desprezamos a vontade de Deus. E eu queria ler com os irmãos, aí sim uma história que a gente aprendeu lá no Pentateuco, né, que está lá em Gênesis, capítulo 25, dos versos 29 a 34. Aqui é uma história conhecida de quando Jacó comprou a primogenitura do irmão, e a palavra diz assim, certa vez, quando Jacó preparava um ensopado, Esaú chegou faminto, voltando do campo, e pediu-lhe: por favor, deixe-me comer desse ensopado vermelho aí. Estou faminto. Por isso Esaú foi chamado de Edom. Jacó respondeu: venda-me primeiro o seu direito de primogenitura. Esaú disse: estou a ponto de morrer. De que me vale esse direito? Jacó, porém, insistiu: jura-me primeiro. E ele fez um juramento vendendo o seu direito de primogenitura a Jacó. Então Jacó serviu a Esaú pão com ensopado de lentilhas. Depois de comer e beber, ele se levantou e foi embora. Assim, Esaú desprezou o seu direito de primogenitura. Então aqui, na verdade, a gente vê que tem um irmão ali que está extremamente faminto, né? E alguns dizem, né, que quando a gente está de barriga vazia, a gente não consegue pensar muito, né? Mas mais do que pensar, Esaú aquele desprezou a primogenitura. E aqui é importante a gente entender o que isso significava. Mais do que simplesmente ele desprezar, né, o direito de ser o filho mais velho, ele desprezou o que lhe dava acesso à bênção. Lembra que Deus tinha feito uma promessa para Abraão, né, de que Abraão teria uma nação muito numerosa e que aquela nação abençoaria todos os povos da terra. Essa bênção foi passada de Abraão para Isaac, e o natural seria que essa bênção fosse de Isaac para Esaú. E naquele momento em que Esaú ele abre mão daquela primogenitura, mais do que esse direito de ser o filho mais velho, ele está abrindo mão da bênção de Deus. Ele está mostrando que, na verdade, aquilo não tinha valor para ele. Né? Que Deus, de alguma forma, ali não tinha todo aquele valor esperado. E ainda que Jacó, né, o irmão astuto, né, tenha utilizado ali de formas questionáveis, né, para ter acesso a essa herança, ele demonstrou que aquela bênção tinha valor para ele. Né? Esse mesmo ensinamento que a gente vê aqui, nesse texto, Jesus também vai ensinar aos discípulos, lá em Mateus capítulo 7, versículo 6, que diz assim: não deis aos cães o que é santo, nem lancei pérolas diante dos porcos, para que não pisem com os pés e, voltando-se, vos despedacem. O que Jesus está ensinando aqui? Que não adianta a gente dar algo de valor para quem não reconhece. Que não adianta você dar algo de valor para quem não vai fazer bom uso daquilo. Agora, se o próprio Deus, se o próprio Jesus está nos ensinando, está nos orientando a nós não fazermos isso, por que a gente acha que Ele vai ter uma atitude diferente para conosco? Quando não reconhecemos o valor, quando nós não mostramos o interesse, nós estamos deixando de ter acesso à manifestação de Deus nas nossas vidas. Deus não dá algo de valor para quem não reconhece o valor.
E isso vale para várias áreas da nossa vida, mas inclusive também para a nossa relação com a palavra do Senhor. Se a gente não demonstra valor, Deus não vai demonstrar a revelação dele através da palavra para nós. Então fica uma pergunta, né? Então, como nós devemos, então, nos relacionar com a palavra? Com certeza não é simplesmente num dia de domingo, e hoje a gente nem abre mais a Bíblia, né? A gente olha no telão, né? Com certeza não é essa forma que Deus espera de nós. Mas lá em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 2, Pedro nos orientando, os irmãos, ele nos dá uma direção de como nós deveríamos buscar a palavra. E diz assim: como crianças recém-nascidas, desejem de coração o leite espiritual puro, para que por meio dele cresçam para a salvação. Acho que a maioria dos irmãos sabem que eu tenho 3 filhos, né? O Pedro de 11, o Vitor de 8 e o Theo de 3 anos. Então, eu acredito que eu tenho uma certa experiência, né, para dizer como é que é um choro de um recém-nascido, né? E que essa experiência não está tão longa, né? E um recém-nascido, quando ele está com fome, ele tem um choro que é desesperador, né? E principalmente no primeiro filho, às vezes a gente não sabe o que está acontecendo, né? Esse choro desesperador costuma desesperar os pais também, né? Alguns até dizem, né, assim, aquele choro desesperador, fala assim, nossa, parece que está matando a criança, né? Mas, na verdade, é o anseio, né? É a forma que ela tem de se expressar. Eu quero, eu preciso muito, né? E essa é a forma aqui como Pedro nos orienta, que a gente deveria buscar dessa mesma forma, dessa forma desesperadora, a palavra do Senhor. O segundo ponto desse versículo é associar, né, o leite ao alimento espiritual, né? Associar, na verdade, a Bíblia ao alimento espiritual. O próprio Jesus, lá em Mateus 4:4, né, quando ele está sendo tentado, ele diz: nem só do pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca do Senhor. Ou seja, a palavra é o alimento que nos faz crescer, né? A palavra é aquilo que sustenta o nosso espírito. Agora, da mesma forma como nós nos alimentamos o nosso corpo físico, com pelo menos 3 refeições quentes por dia, né, alguns até mais, né, como nós podemos sustentar o nosso espírito nos alimentando com um pão frio por semana? Como nós possamos crescer nessa relação para com o Senhor se a gente não nutre e não alimenta aquilo que faz com que a gente esteja mais próximo dele? Agora, o terceiro ponto desse versículo, ainda de Pedro, que chama a atenção, e eu confesso que às vezes passava desapercebido, é a parte final, né, desse versículo, que diz assim, ó, para que por meio dele cresçam para a salvação. Crescer para a salvação, né? Então, aqui claramente, não é uma palavra que está sendo dita para não crentes, porque o próprio expressão recém-nascidos aqui, se subentende-se que é o nascido novamente. É aquela pessoa que nasceu novamente, né, e que está ali no início da sua caminhada, então já teve uma conversão. E se ainda assim há uma orientação para que continue se alimentando, para que cresçam para a salvação, aqui fala de um crescimento contínuo, que nós, enquanto cristãos, precisamos ter. Não basta apenas um momento de encontro à palavra, onde aquilo transforma e a gente tem uma conversão, mas fala de um crescimento contínuo de busca em relação ao Senhor, né? John Wesley, né, fundador
do movimento metodista, ele tem uma frase que eu gosto muito, que diz assim, né? A conversão tira o cristão do mundo. A santificação tira o mundo do cristão. E nós somos uma denominação de nome Holiness. Santificação, santidade. Né? Vou ler novamente. A conversão tira o cristão do mundo. A santificação tira o mundo do cristão. Aqui eu costumo dizer que é aquela passagem que nós temos na nossa vida do não quero, do não posso para o não quero. Explico melhor. Né? Quando a gente é novo convertido, e eu me lembro que quando eu me converti, eu tinha um sério problema com a língua, em falar palavrões. Né? Esportista, está sempre jogando, né? Sempre muito intenso. Né? A forma de expressar, quando via, já tinha ido. Né? E eu lembro que quando eu me converti, eu falei assim, nossa, agora como crente eu não posso mais falar palavrão. Né? Eu não posso. Qual o testemunho que eu vou dar? Como é que as pessoas vão me olhar? Eu não posso. Mas passado determinado tempo, já não era mais eu não posso. Eu falei assim, não, eu não quero. Isso não faz parte de mim. E hoje em dia, quando eu escuto, me ofende. Então é um processo pelo qual, à medida que a gente vai tendo conhecimento com a palavra, à medida que a gente vai aprofundando, e eu estou dando aqui um exemplo simples, mas isso vale para todas as áreas da nossa vida. Né? Falo que o diabo ele é astuto a colocar situações na nossa cabeça, a querer mostrar que o mundo tem coisas muito mais interessantes do que aquilo que Deus tem para nós. Mas à medida que a gente vai tendo esse contato com a palavra, a gente vai evoluindo dessa fase do não quero, do não posso para o não quero. E isso vai mostrando, de fato, a transformação que a palavra tem na nossa vida. Né? Romanos 12, 2 diz assim, se a gente puder colocar também. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que vocês experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Como renovar a nossa mente, se não pela palavra do Senhor? Hoje em dia é tão fácil a gente receber tantas influências e tantas coisas que desviam, né, o nosso coração do propósito do Senhor. E para mim, irmãos, eu confesso que é um exercício diário, exatamente de eu praticar essa questão de renovar a mente. As pressões que a gente sofre no dia a dia, os desafios que a gente sofre, seja no trabalho, seja em outras situações. Se a gente não tem a palavra que venha a confortar, eu digo com plena certeza que eu já estaria aqui em depressão. Queria compartilhar algo que aconteceu na minha vida, que poucas pessoas sabem. Nesses últimos 2 anos e meio, eu passei por um processo bem amargo e doloroso na minha vida profissional. Eu acredito que a maioria aqui sabe que eu trabalho em banco. Eu trabalho em banco um pouco mais de 23 anos. Eu sei que não parece, eu sei que pareço muito mais novo, né? Mas há 23 anos que eu trabalho, né, no mercado, em instituições financeiras. E durante a maior parte desse período, né, desde lá de 2001 até 2 anos e meio atrás, eu posso dizer que eu só tive momentos de ascensão na minha carreira. Né? Com promoções, com oportunidades que eu nunca imaginei, de ir para o exterior. Né? Me lembro que Deus concedeu assim algo que era muito maior do que eu imaginava. Em um determinado ano, eu nem falava inglês, 1 ano e meio depois eu estava em Nova York trabalhando pelo banco. E eu lembro de estar lá assistindo Rei Leão em Nova York, eu chorava copiosamente, e ninguém entendia porque eu estava chorando, não era por conta do Rei Leão,
mas era por entender aquilo que Deus estava fazendo na minha vida naquele momento. E durante todo esse tempo, acho que Deus veio abençoando de uma forma que de fato, nem nos meus melhores sonhos eu poderia imaginar que as coisas fossem acontecer. E sempre muito bem avaliado, né? Lá no banco a gente costuma ter 2 avaliações por ano. Uma no meio do ano que costuma dizer como é que você está indo, e no final do ano que é aquela que de fato escrevem e cravam ali uma nota, né? Dizendo se você de fato é uma pessoa que vai continuar crescendo ou não. E eu sempre tive, pela graça do Senhor, as melhores avaliações. E eu já exercia um cargo no banco com uma responsabilidade muito grande, com mais de 1.500 pessoas sob a minha gestão, e efetivamente eu tinha já uma função maior do que o meu próprio cargo. Eu já exercia uma função maior do que o meu próprio cargo. E você exercendo uma função maior do que aquilo que você está desempenhando e sendo bem avaliado, a minha expectativa natural é, em breve, mais uma promoção. E não era mais uma promoção, era a promoção que eu sonhei toda a minha vida. Era a promoção que, quando eu comecei lá no banco, eu falei assim, olha, se um dia eu chegar nessa função, eu vou dizer que eu fui bem-sucedido aqui na minha carreira profissional. Então, muito próximo ali de atravessar aquela porta, até que um certo dia, no início do ano de 2022, meu chefe me chamou para uma conversa. E sem qualquer outro tipo de conversa, sem qualquer outro sinal, ele simplesmente me comunica que ele estaria trazendo uma outra pessoa para a minha função, já a partir da próxima semana. E que eu era uma pessoa que tinha muita contribuição, que não era para eu ficar preocupado, mas que, na prática, a partir de segunda-feira, eu não teria mais uma função ali para exercer. E é interessante, irmãos, que quando a gente coloca o nosso coração nas coisas que não são de Deus, da mesma forma como essas coisas vêm, essas coisas nos abalam. Ali eu perdi o meu chão. Ali, o sentimento de amargura tomou meu coração. E, obviamente, que como pai de família, de 3 filhos, a gente já tinha o Theo, a preocupação ela vem, né? O que vai acontecer comigo? Será que vão me mandar embora? Como é que eu vou me recolocar no mercado? Toda aquela preocupação. E para quem estava na expectativa, de repente, de ser promovido, de repente se viu ali e estava de ficar sem função. Isso foi numa sexta-feira. Me lembro que, até para chegar em casa, para conversar com a minha esposa, foi difícil. Não era um caso de demissão, mas é difícil você explicar, é difícil você conseguir... a gente tem uma certa vaidade com esse tipo de coisa, e é difícil você, que vem ali crescendo, de repente falar assim, opa, dei uma escorregada aqui. E por mais que eu tinha consciência de que o meu desempenho não era para aquilo, o fato era que a gente chegou naquela situação. Vindo para a igreja no domingo, orando, buscando na palavra, Deus me fez lembrar de uma palavra que Ele já tinha me manifestado, que está lá em Jeremias 29, versículo 11, que diz assim: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, declara o Senhor. Planos de fazê-los prosperar, não de causar dano. Planos de dar a vocês esperança e um futuro. E aquele momento, meu coração foi abraçado. Eu tinha certeza que minha vida não estava nas mãos de homens, mas estava na mão do Senhor. E por mais óbvio que isso possa parecer, porque todo domingo a gente está aqui, a gente crê que efetivamente nossa vida está na mão de Deus, mas quando você passa por um momento difícil, é tão bom a gente receber aquela palavra, aquele abraço de Deus, aquele conforto, né? É um renovo, é uma paz
que é algo inexplicável. A minha primeira reação quando recebi essa palavra e meu coração se encheu, a minha primeira reação foi perdoar o meu chefe. E isso eu estou falando de sexta-feira para segunda-feira. Porque se eu entendia que minha vida estava na mão de Deus e não estava na mão dele, não tinha por que eu ficar bravo com ele. Eu tinha que perdoá-lo e olhar para frente. Durante os 3 próximos meses, eu ia trabalhar sem ter o que fazer. Eu não tinha nem mesa para sentar. Eu sentava numa mesa no cantinho, todos os cursos online que o banco tinha para fazer, eu fiz todos que vocês imaginam. E, obviamente, que, naquele momento, passa um monte de coisa na cabeça. E eu falei assim, ou eu saio do banco e falo assim, isso aqui não é para mim. Ou eu vou para uma área que não tenha nada a ver com o que eu estava fazendo, porque aí eu também fico longe daquelas pessoas que estavam. Ou realmente eu falava assim, eu perdoo essas pessoas e vou tocar. Porque eu pensei, se eu sair do banco e for procurar outra coisa, tudo aquilo que Deus me abençoou até agora, talvez eu esteja deixando para trás. Se eu for fazer outra coisa que não tenha nada a ver com aquilo que eu estou fazendo, e eu sempre fui uma pessoa dentro do banco especializado em relações com empresas, falei, se eu deixar isso de lado também, talvez aquilo que eu mais tenha conhecimento, eu vou deixar de lado. Agora, qualquer outra coisa que eu vou fazer relacionada a empresas, eu vou ter que me relacionar com esse meu ex-chefe. Era a pessoa que manda no segmento de empresas dentro do banco, qualquer coisa que eu vou fazer, eu vou ter essa relação. E, de fato, foi esse o caminho. Ao final desses 3 meses, eu tinha 5 opções. Eu tinha 5 oportunidades para ir para outras áreas. E eu acabei tomando a decisão de ir para aquela que talvez não era mais óbvia, mas que tinha lá uma pessoa, que seria meu novo chefe, que eu confiava. Naquele momento, eu precisava ter ali comigo alguém com quem eu pudesse confiar. De lá para cá, irmãos, estou falando de 2 anos e meio, acho que Deus tem me ensinado muitas coisas. A revisitar os meus propósitos, a revisitar minhas prioridades. Obviamente que não que Deus e a família sempre foram prioridades na vida, mas mais fundo do que isso. Por que eu estava fazendo aquilo? Por que Deus me colocou lá? Qual o plano maior que Deus tem na minha vida para abençoar não só as pessoas que estão ali ao meu redor, mas a olhar para fora, a olhar para o mundo e poder abençoar outras pessoas também. E por mais que tenha sido difícil, hoje eu consigo ver com clareza, à luz da palavra, de que se eu tivesse sido promovido antes, meu coração e minhas motivações não estariam no Senhor. Possivelmente, se eu tivesse sido promovido antes, o meu caminho teria se desviado do Senhor. E quando eu digo se desviado, provavelmente eu estaria sentado aqui na igreja. Não é isso. Mas eu não estaria em plena comunhão com Deus. Eu não estaria buscando o centro da vontade do Senhor. E eu vejo que, como pai, Ele cuidou de mim em todo esse período para que tudo isso me ensinasse e que eu tivesse um nível de relacionamento como talvez eu nunca tive antes na minha vida. E aí sim eu posso dizer com toda certeza, hoje, de que essa foi a melhor promoção que eu poderia ter tido. Não uma promoção de status, não uma promoção financeira, mas uma promoção em subir o nível de comunhão e de relacionamento com o Senhor. E isso só se deu através da palavra. Como Deus é um Deus que nos surpreende e maravilhoso, como brinde, e agora eu posso dizer brinde, no final agora do mês de outubro, eu fui chamado para uma reunião com o vice-presidente do banco, e ali ele comunicou a minha promoção.
Passa um filme na cabeça, né? E o mais curioso é que, para a minha promoção, uma das pessoas que pediu e que validou para que eu fosse promovido foi o meu ex-chefe. Deus ali estava me mostrando que, de fato, em todo o tempo, Ele estava no controle de todas as coisas. E toda a honra e toda a glória seja somente ao Senhor. Para finalizar, eu gostaria aqui de ler Efésios 6,17, que diz assim: usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Nesse capítulo 6 de Efésios, dos versos 10 a 20, Paulo orienta aos irmãos da igreja de Éfeso a forma pela qual eles deveriam se proteger das ciladas do diabo. E aqui ele vai discorrendo sobre a armadura de Deus. E nesse verso que nós acabamos de ler, a certeza da salvação, a certeza de que Deus está no controle, é o que tem que proteger a nossa mente. É o capacete que nós devemos usar. Agora, a palavra de Deus é a única arma ofensiva citada nesse texto. Todas as orientações ali são orientações para a gente se defender. E a única arma que Paulo cita, que é para nós atacarmos, é de fato a palavra do Senhor. A palavra, ela é poderosa para combater as mentiras do inimigo. Quando a gente passa por esses momentos, várias coisas passam na nossa cabeça. De que talvez a gente não seja capaz, de que talvez a gente esteja fazendo a coisa errada, né? De que talvez a gente deva buscar outro caminho. Mas quando a gente tem a palavra de Deus, assim como Jesus, quando foi tentado, utilizou a palavra para afastar o diabo, da mesma forma, nós estaremos protegidos para cumprir aquilo que o Senhor tem. Eu escutei uma frase, e eu não consegui lembrar aqui a referência de quem disse, mas é uma frase que para mim ela fez muito sentido, e eu gostaria de compartilhar aqui com os irmãos, que diz que o vigor da nossa vida espiritual está na proporção exata do lugar que a Bíblia ocupa nas nossas vidas e nos nossos pensamentos. Eu vou repetir aqui. O vigor da nossa vida espiritual está na proporção exata do lugar que a Bíblia ocupa em nossas vidas e em nossos pensamentos. Deus, Ele tem um propósito para nós, que é um propósito de relacionamento. Desde lá do Éden, do paraíso, Deus visitava o homem todos os dias, porque Ele queria ter relacionamento. E a minha oração, irmão, para todos nós, é que a gente possa entender isso, porque Deus quer visitar vocês, Deus quer me visitar, continuar me visitando todos os dias. Deus tem um plano e tem um propósito que é revelado através da sua palavra. E o nosso desafio aqui, de fato, é que a gente possa conhecer essa palavra. O último texto que eu gostaria de ler está lá em Salmo 119, de 97 a 101. E esse salmo, ele representa para mim, talvez a oração final que a gente poderia ter após a reflexão do quanto a palavra deveria ter relevância nas nossas vidas. Diz assim: como eu amo a tua lei, medito nela o dia inteiro. Os teus mandamentos me tornam mais sábio que os meus inimigos, porque estão sempre comigo. Tenho mais discernimento que todos os meus mestres, pois medito nos teus testemunhos. Tenho mais entendimento que os anciãos, pois obedeço aos teus preceitos. Afasta os pés de todo caminho mau para obedecer a tua palavra. Eu queria ler de novo esse texto e queria convidar vocês a lerem comigo.
se a gente puder. Convido a igreja a ficar de pé. E que se de alguma forma, irmãos, essa palavra dessa manhã trouxe alguma reflexão e algo que a gente tenha que nos posicionar diante do Senhor, que a gente possa fazer essa leitura, não só como uma leitura, mas como uma oração. Vamos lá? Como eu amo a tua lei, medito nela o dia inteiro. Os teus mandamentos me tornam mais sábio que os meus inimigos, porquanto estão sempre comigo. Tenho mais discernimento que todos os meus mestres, pois medito nos teus testemunhos. Tenho mais entendimento que os anciãos, pois obedeço aos teus preceitos. Afasto os pés de todo caminho mau para obedecer à tua palavra. Amém. Vamos orar? Pai, nós te rendemos toda a honra e toda a glória, Pai, porque nós podemos ter na tua palavra o direcionamento, o conforto, a paz, ó Deus, quando precisamos, e mais do que tudo, nós podemos ter na tua palavra o conhecimento de quem é o Senhor, ó Senhor, Pai. Nós queremos clamar aqui, ó Deus, para que possamos crescer em comunhão com o Senhor, crescer em relacionamento de uma forma, Pai, que o Senhor se manifeste a cada um de nós todos os dias, ó Pai. Conceda-nos graça, ó Pai, conceda-nos disciplina, para que a gente busque e que a gente alcance no Senhor a tua vontade, e que isso transforme não só as nossas vidas, mas todo o ecossistema que está ao nosso redor. Nós oramos agradecidos no nome de Jesus.